Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Mais um anime da temporada de abril, como de costume, nome no primeiro comentário fixado, então maceta o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa mostrando que o nosso protagonista aprendeu da pior forma que o ser humano só dá valor para alguma coisa importante quando você a perde, e que realmente é muito fácil de se perder. Isso incomodava o garoto desde sempre, porque na sua cabeça ele vive pensando que vai perder todos que ama, ou aqueles com quem ele tem alguma conexão. Pensando nisso, diante do túmulo da sua família após um grave acidente de carro, o rapaz chora, enquanto é consolado por uma amiga, que comenta sempre estar ao seu lado. Nosso protagonista se chama Asano Taiyo, que mesmo sofrendo com a dor dessa perda, parece que tem muitos amigos para ajudá-lo a lidar com isso. Eles tentam convidar o rapaz para várias atividades, como futebol, karaokê. No entanto, Asano rejeita todos os convites que recebe para sair. E o pessoal continua sem entender esse rapaz que está na classe há um mês, mas que se sente desconfortável a interagir com os outros. Não é que Asano não queira fazer amizade com eles, mas algo o impede de avançar. E neste momento, sua amiga, Mutsumi Yozakura, pergunta se Asano recusou novamente o convite do pessoal e o repreende por sempre evitar. Ele perde a paciência e pede para ficar em paz. No entanto, Mutsumi havia preparado o almoço dele, porque percebeu que ele não estava se alimentando direito, devido ao trabalho. Então no final, ela o faz comer todos os vegetais dessa vez. Observando a situação, os garotos excluídos se questionam por que Yozakura, a mais famosinha da escola, agiria de maneira tão tola, mesmo sendo amigos de infância. Enquanto isso, a garota demonstra preocupação pelo fato de Asano passar a maior parte do tempo isolado, temendo que ele siga assim pelo resto da vida. Por outro lado, nosso prota argumenta que ela deu um fora recentemente no Tanaka, um aluno mais velho, bonito, inteligente e capitão do time de futebol. Ela se orgulha brevemente de ter dispensado alguém assim, mas logo incentiva o amigo a seguir em frente e fazer novas amizades, pois isso certamente alegraria seus pais se estivessem vivos. Após isso, Mutsumi se preparava para fazer aviãozinho no amigo, quando um homem surge e rapidamente abocanha a comida. A garota reclama que o Sr. Hirokawa havia prometido parar de pegar a comida dos outros, mas ele responde que não pode resistir diante de uma refeição tão saborosa. Mutsumi então pergunta por que ele não está em uma viagem de negócios, mas Hirokawa confessa que sentiu muita falta do almoço dela e decidiu voltar mais cedo apenas para satisfazer seu desejo. Ele ainda menciona o quanto sentiu falta da mecha branca do cabelo de Mutsumi e pede para tocá-la, mas ela o avisa com um sorriso que o denunciará se ele tentar. Em seguida, Hirokawa convida Asano para ir para o seu escritório após a aula, deixando o garoto preocupado se havia feito algo de errado. No entanto, Hirokawa parte de maneira estranha, sem revelar nada. Então, depois da aula, os garotos fazem questão de se despedir do nosso prota, que caminha pelos corredores da escola enquanto as lembranças do acidente inundam sua mente, recordando constantemente de como sua capacidade de se conectar com os outros foi enterrada junto de seus pais. Chegando na sala do vice-diretor, um chazinho já estava preparado. O Sr. Hirokawa senta bem do lado dele, começa a mostrar sua coleção de fotos secretas da Mutsumi. Na sua cabeça, Asano pensava no vice-diretor como um pervertido, e lembra o quanto esse cara sempre era puxa-saco da Mutsumi, por isso ele considera expor o cara para a polícia, principalmente porque ele tem uma foto de quando a garota era apenas criança. Hirokawa revela que sempre se curvou à beleza da Mutsumi e não conseguia ficar longe dela. Inclusive, quando o garoto chamado Tanaka começou a encher o saco, ele tentou pedir que o mesmo parasse de ficar atrás dela. E no final, o garoto acabou cedendo ao pedido. Entendendo esse tom indireto e hostil, Asano percebe que precisa agir antes que esse indivíduo ameaçador faça algo com sua amiga. No entanto, Hirokawa, com inveja dos almoços que Asano recebe de Mutsumi, o ameaça com uma faca. Por muito tempo, o vice-diretor tolerou o garoto por ser amigo de infância de Mutsumi, mas agora ele não vê outra saída. E Asano fica paralisado pelo medo, incapaz de se mover, até que uma garota misteriosa aparece na sala e usa um dispositivo estranho para levá-la embora dali. Mais tarde, nosso prota acorda em um lugar desconhecido, onde encontra Mutsumi ao lado de pessoas bastante peculiares. Um homem enorme vestindo um jaleco com um balde na cabeça assusta o garoto, que tenta vazar de lá, mas uma garota adverte o grandalhão, chamado Nanao, que ele não pode se esconder atrás de Mutsumi. Logo, a amiga de longa data de Asano esclarece que essas pessoas são seus irmãos, deixando o jovem completamente atordoado. A irmã mais velha é chamada Futaba, o irmão mais velho, Shinzo, a de cabelos roxos é Shion, o rapaz fantasiado é Kengo, o gigante estranho é Nanao.
e o cachorro de guarda é Golia. Todos esses indivíduos compõem uma família de espiões e Mutsumi admite que foi difícil manter isso em segredo ao longo de 10 anos. Asano fica perplexo com essa revelação e acredita que estão todos brincando com ele, por isso ele pega uma pistola pensando que é de brinquedo, mas acaba disparando acidentalmente para cima, percebendo que realmente era um brinquedo, só que de furar moletom. Golia explica que ser espião é um trabalho comum, muito diferente do que é mostrado nos filmes, e Futaba reclama sobre o aumento de espiões funcionários públicos que cobram preços baixos, o que torna difícil competir. No entanto, Shion comenta que eles têm uma boa avaliação na internet, com 4.8 de 5 estrelas, pelo menos, segundo o Kengo. Além disso, eles têm o irmão Kyoshiro para aumentar sua popularidade, o espião masculino mais desejado pelas mulheres para ser alvo de investigação. Mutsumi explica que eles têm alguns sérios problemas de caráter, mas em termos de habilidade profissional, ele é indiscutivelmente o melhor espião da família. De acordo com Futaba, Asano estava sendo alvo dele porque rumores de uma página de fãs indicavam que alguém planejava matar Mutsumi. E Futaba acrescenta que em um incidente anterior, Mutsumi sofreu uma lesão quase fatal, causada por Kyoshiro. E seu cabelo branco é um resquício do estresse desse evento. Desde então, Kyoshiro desenvolveu uma obsessão anormal pela irmã, devido ao sentimento de culpa. Ele até mudou de nome e escolheu um trabalho que lhe permitisse vigiá-la de perto, manipulando todas as suas relações pessoais como bem entendesse, tornando-se uma espécie de monstro protetor. Como Asano é amigo de infância de Mutsumi, Kyoshiro poupava o garoto, mas com essa denúncia, ele tem justificação perfeita para eliminá-lo, e falando nele, um alarme indica que Kyoshiro está dentro da casa, provavelmente procurando pelo garoto. No entanto, os irmãos pedem ao jovem para manter a calma, pois trancaram todas as portas que levam a esse quarto, e armaram todas as armadilhas possíveis para o espião mais velho. Futaba deseja punir o irmão mais velho, mas Shion lembra a ela que mesmo com uma vantagem de 5 contra 1, a taxa de sucesso nos confrontos direto contra ele é apenas de 30%. Além disso, há 45% de chance de alguém acabar no hospital e 25% de chance de a casa pegar fogo. Diante disso, Futaba se aproxima de Asano e revela que a única maneira dele sobreviver é se casando com Mutsumi, pois isso o tornaria um membro da família Ozakura, e uma das regras da família é não matar seus próprios membros. Para oficializar uma união com a garota, Mutsumi precisa dividir seu anel de cerejeira duplo com Asano, tornando o casamento entre os dois oficial. Segundo Futaba, mesmo alguém como Kyoshiro não seria capaz de quebrar uma regra tão respeitada, e talvez esse casamento até ajude a quebrar o estranho encanto que ele tem por sua irmã. No entanto, quando Asano associa o casamento à ideia de construir uma nova família, seu trauma ressurge mais uma vez, mas é Mutsumi quem recusa se casar com ele, sabendo que ele está passando por um doloroso processo de luto e que este não é o momento certo para pensar em formar uma nova família. Seria cruel não respeitar essa fase tão difícil de superação de seu amigo. Dito isso, Futaba pede desculpas pela sugestão, deixando Asano se sentindo estranhamente dividido, enquanto Shion convoca seus irmãos para ensinarem uma lição a Kyoshiro. No entanto, o mesmo aparece de repente e lamenta não ter sido incluído na brincadeira. Ele avisa Shion que seria muito difícil evitar todas as armadilhas que ela montou, então decidiu destruir todas de uma vez. Futaba exige que seu irmão mais velho deixe Mutsumi e Asano em paz, mas ele argumenta que não há garantia de que Asano seja inofensivo, insistindo em uma investigação mais profunda. Futaba então decide investigar mais a fundo a resistência de Kyoshiro e anuncia mais um confronto entre irmãos. Shion imobiliza o homem com suas garras metálicas e Nanao desfere um pombaço sem asa no seu rosto, mas eles caem em uma armadilha preparada por ele, assim os tirando da luta. Em seguida, Kyoshiro exige que o treinamento termine e que entreguem o Asano ameaçando destruir a casa para provar sua seriedade. Ele mostra sua arma secreta, Aranha de Aço. Futaba então planeja ganhar tempo com seus irmãos, enquanto Mutsumi leva Asano para longe. A irmã mais velha tenta atrasar o rapaz, mas ele rapidamente a domina, prendendo-a no teto e impedindo de escapar, pois poderia se ferir gravemente. Enquanto isso, Kengo leva Asano e Mutsumi para fora, e Shion fica encarregada de Kyoshiro. Ele afirma que este não é o teste apropriado para o nível dela, mas Shion não tá pra brincadeira e fala pra ele calar a boca, lançando vários drones com seu controle remoto, os quais dão uma rajada no Stalker. Enquanto isso, do lado de fora, Asano é levado para um esconderijo para sua segurança. Antes de trancá-lo dentro, Mutsumi promete mais uma vez estar ao seu lado, relembrando o dia do funeral da sua família. Pouco depois, Kyoshiro se livra de Shion e seus drones e exige que Mutsumi fique ao seu lado para não se machucar. Lentamente, ela se aproxima dele, mas quando tenta lutar, Kyoshiro a imobiliza junto com Golia, percebendo que era o Kengo disfarçado e o Asano presente não era o verdadeiro.
Ele continua pressionando por informações sobre o paradeiro do nosso prota. No entanto, dessa vez é Mutsumi que se impõe e manda seu irmão ficar longe do nosso prota, porque ele jamais seria capaz de encostar um dedo nela, e lembra o que aconteceu com a família dele, por isso não quer que seu amigo sofra ainda mais. Diante disso, Kyoshiro promete não ir atrás do Asano, porém diz que também não vai mais deixar sua irmã sair de casa, porque lá fora tem muita gente indesejável e ele não quer falhar como o irmão mais velho. Conforme ele se aproxima de braços abertos, ameaçando proibir Mutsumi de fazer várias coisas, ela mantém a faca na mão, porém incapaz de reagir. Ela pede desculpas ao Asano, mas é ele mesmo quem aparece e ordena a Kyoshiro que solte sua amiga. Ele percebe que Kyoshiro tem o mesmo medo de perder quem ama, mas ultrapassou todos os limites. Assim, nosso prota pede a Mutsumi que use a estratégia de Futaba para mantê-los seguros. Ela joga metade do seu anel de cerejeira para ele, mas Kyoshiro impede que ele alcance com sua aranha de aço. Mesmo assim, Asano força o arame para alcançar o anel, agradecendo interiormente a sua amiga por sempre protegê-lo nos momentos mais difíceis. A partir de agora, Asano promete que será ele quem a protegerá, cortando os arames com força e finalmente colocando o anel, confirmando assim sua união com Mutsumi, que cai em seus braços enquanto seus novos irmãos chegam ao local para celebrar o acontecimento. Já pela noite, nosso protagonista observava seu belo anel enquanto descansava em sua cama. Pouco antes, ele se despediu de Mutsumi e perguntou se Kyoshiro ficaria bem, já que ele parecia perturbado com o repentino casamento da irmã. Futaba deixa claro que faria ele encarar a realidade, mesmo que à força. Por fim, Mutsumi agradeceu o prota pela ajuda, então eis às 7h30 da manhã no dia seguinte, Asano é acordado pelo despertador na presença de Kyoshiro, armado com uma faca. Quando o espião erra o primeiro golpe, teve que admitir que os reflexos do jovem estavam em dia. Asano pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele respondeu que isso era o tradicional bom dia da família Yozakura. Além disso, se Asano quer se tornar um espião, terá que dormir com o olho aberto para evitar ser surpreendido. Em seguida, Kyoshiro apresenta o treinamento matinal da família, imobilizando o pobre Asano com seus arames. Enquanto isso, Mutsumi cozinhava alegremente no andar de baixo, até ouvir os gritos do seu novo marido. Ela foi ver o que estava acontecendo com a marmita dele na mão e encontrou nosso prota sendo bulinado pelo irmão mais velho. Segundo Kyoshiro, aquilo era o primeiro treino de alongamento de Asano, e ao ver a marmita na mão de Mutsumi, ainda pensou que ela tinha feito para ele. A garota expressa toda a sua raiva e Kyoshiro decide adiar o resto do treino. De repente, ele olha pro relógio e percebeu que precisava sair dali rapidamente. E saindo dali igual James Bond, a casa simplesmente explode. Kyoshiro promete contar tudo em detalhes mais tarde, deixando também a rixa com o prota para depois, pois primeiro precisa explicar a missão principal da família Yozakura, que é proteger Mutsumi. Em seguida, ele chama o casal para sair e Mutsumi ajuda Asano, ainda confuso, a se levantar. Dentro da limusine, Kyoshiro recebe um aviso importante de Shion sobre um fragmento que ela acredita ser uma bomba relógio na cozinha, que tinha Mutsumi como alvo. Kyoshiro comenta que as notícias se espalham rapidamente nesse ramo, e o casamento de Mutsumi com Asano não é exceção, como mostram as inúmeras felicitações no celular do espião. Nosso prota questiona por que Mutsumi é tão perseguida, então Kyoshiro explica que ela é a 10ª líder da família. Os Yozakura têm suas origens desde os tempos dos ninjas e o período Edo, sempre gerando descendentes com habilidades extraordinárias. No entanto, sempre nasce um membro comum entre os especiais, sem poderes, conhecido como a líder. E embora ela não tenha talentos excepcionais como os outros membros, sua descendência sempre carrega os genes que mostram esse dom da família. Portanto, os membros com poderes sempre se encarregam de proteger a líder para manter sua linhagem viva. No caso da família Yozakura, essa pessoa é a Mutsumi. No entanto, esta geração atual dos Yozakura não se importa com a linhagem familiar, então eles querem que Mutsumi tenha uma vida normal de acordo com seus próprios desejos. No entanto, Mutsumi afirma que seus familiares têm se sacrificado para manter as coisas funcionando, então ela se sente responsável por cumprir sua função como líder. Com suas palavras determinadas, Kyoshiro questiona se existe uma garota mais perfeita do que sua irmã e pergunta por que ela tá com esse pastrana do Asano. Depois de explicar a situação única da garota, Kyoshiro revela que ela está fazendo sua estreia no submundo como a líder dos Yozakura, reunindo dados e informações sobre a sociedade comum. No entanto, ao sair da proteção dos irmãos, Mutsumi fica vulnerável a todo tipo de criminosos que têm problemas com a família ou que planejam sequestrá-la. Nesse momento, 2 carros com homens altamente armados se aproximam da limusine e abrem fogo contra eles, deixando nosso prota desesperado. Kyoshiro tenta tranquilizá-lo, dizendo que o carro é prova de balas, e com um estalar de dedos, ele dá um comando que acelera o carro a 180 por hora para despistar os inimigos. Um dos criminosos então saca uma arma para tentar quebrar
para a proteção do alvo, mas Kyoshiro pede ao motorista para não dirigir de forma imprudente, caso contrário, iria derramar seu chá. Nosso prota pergunta quem tá no controle do volante. Mutsumi elogia a incrível habilidade do cão Golia. Os bandidos lançam um míssil na limusine e o cachorro desvia com sucesso, mas Kyoshiro não vai deixar barato para os homens por terem estragado seu momento de descanso. Então aparece pessoalmente em cima do carro. Os homens atiram nele, mas sua aranha de aço impede que qualquer bala os atinja. Os inimigos tentam usar mais um míssil, porém os arames destroem o explosivo no meio do caminho. Em seguida, Kyoshiro destrói os 2 carros inimigos e acaba com os soldados dentro. Quando volta para a limusine, ele usa esse caso como exemplo, para mostrar como é a vida de um Yozakura, passando seus dias sob constante perigo para proteger Mutsumi, a líder. Agora que Asano faz parte da família, Kyoshiro estabelece que a primeira missão do rapaz é proteger sua noiva até o final desse dia. Então os dois finalmente chegam ao colégio, e nosso prota entra na sala inspecionando cada canto do recinto, em busca de ameaças à segurança de sua amada. Mais uma vez, os garotos da sala se aproximam dele para perguntar como vão as coisas, mas o rapaz está cheio de preocupações com espionagem e não parece disposto a interagir com ninguém hoje. Antes do casal chegar à escola, Kyoshiro entregava uma arma pro rapaz e dizia que mesmo que o prota mandar alguém de base, eles vão encobrir, então ele pode atirar se necessário. Em seguida, Kyoshiro pede para Asano proteger Mutsumi de um conhecido especialista em explosivos chamado Tamaya. Nosso prota questiona se foi esse indivíduo que colocou a bomba na casa deles, e Kyoshiro acredita que sim, porque aquela bomba era de alta qualidade. E quando ele contratou esse especialista para sabotar um grupo rival, ele só usava os melhores explosivos que ele mesmo fabricava. Nosso prota acha estranho o espião conhecer esse tal de Tamaya, mas ele explica que nesse meio é comum as pessoas mudarem de lado dependendo da situação. Então a única pessoa em que você deve confiar é em si mesmo, e às vezes nem nisso. Então ele explica que o Tamaya tem uma falha pequena, ele é viciado em redes sociais. Em vez de só postar coisas sem sentido, ele compartilha informações sobre seu trabalho e até mesmo sobre seus alvos. E até agora tem se dado bem com isso. Nosso prota questiona se essa não é uma falha um pouco mais grave do que pequena, e o espião adoraria discutir sobre isso, mas ele tem vários reféns para resgatar hoje, então ele ensina rapidamente a estratégia do especialista em explosivos. Depois de brincar com bombas menores, ele finaliza com explosivos especiais que tanto gosta. Recentemente, Tamaya anunciou a existência de 3 bombas, sendo uma delas as que explodiu a casa dos Yozakura. Então faltariam 2, e Kyoshiro não se importa se nosso prota vai sair disso sem as 2 pernas ou até mesmo sem conseguir andar. Tudo que ele quer saber é se sua querida irmã vai sair de lá sem nenhum ferimento. Desde então, o novato está se esforçando ao máximo na missão que lhe foi atribuída, e após uma investigação minuciosa, nosso prota não encontra sinais de bomba na sala de aula, mas é possível que o especialista em explosivos esteja infiltrado na escola, então não há tempo para relaxar por enquanto. De repente, Tamaya faz um post que a segunda bomba foi plantada, e nosso prota entra em desespero. Eis que do nada, ele leva uma bolada na cabeça e avista uma sombra passando perto da enfermaria do colégio e corre para investigar. Chegando na porta, a enfermeira pergunta se o garoto se feriu, o que faz ele dar meia volta, e nisso a mulher sorri de forma estranha. Nosso prota volta pro corredor sem saber o que fazer, até perceber que a enfermaria estava fechada hoje. Enquanto isso, Mutsumi almoça com suas amigas e elas conversam sobre coisas triviais, como um boato sobre uma nave espacial avistada sobre a escola. Sentado próximo das garotas, nosso prota lê na rede social do Tamaya que ele preparou a terceira e última bomba. Durante seu dia observando atentamente a líder dos Yozakura, ele percebe que ela não come a comida que recebe de alguém imediatamente e nunca fica sozinha, mostrando como Mutsumi luta diariamente por sua segurança. No meio de seus pensamentos, os rapazes se aproximam de Asano, novamente lhe oferecem um chocolate como desculpas pela bolada anterior, e o garoto aceita o doce sem hesitar, deixando os rapazes surpresos. Nosso prota questiona o motivo da surpresa, e eles explicam que estavam acostumados a serem ignorados por ele quando se aproximavam, o que não aconteceu dessa vez. Eis que de repente, o espião novato começa a se sentir mal, mas como está em missão, ele garante que não vai ter um colapso pelo bem da sua esposa. No entanto, é Mutsumi quem está cuidando dele quando ele acorda em uma sala com sofá, já que a enfermaria estava fechada. Nisso, nosso prota questiona se realmente é o garoto certo para Mutsumi, pois eles são amigos de infância, mas aparentemente Asano não sabia nada sobre ela, sobre sua família de espiões, todo esse papo de liderança e viver constantemente em perigo. Mesmo assim, mesmo carregando essa responsabilidade nos ombros, ela sempre esteve ao lado do garoto nos momentos difíceis. Ao contrário dele, e até no pedido de casamento, só estava pensando em sua própria vontade de protegê-la, sem consultar os sentimentos dela. Porém, Mutsumi dá um tapa na testa do garoto, para ele parar de choramingar, porque no fundo, ela sempre quis ele como seu marido. Aliviado com a confirmação da
noiva, o garoto olha para Mutsumi e acaba vendo uma bomba presa no teto prestes a explodir. Depois da explosão, os garotos da sala pensam que esse barulho foi o clube de ciência fazendo bagunça, mas na verdade, era o Kengo que tinha colocado a bomba depois de se disfarçar de enfermeira. Nanao pergunta se foi uma boa ideia explodir uma bomba em cima da caçula, e Kengo admite que é um pouco arriscado, até que Shion liga e manda o garoto voltar para casa imediatamente. Enquanto isso, Asano remove de cima deles o sofá que usou para proteger os dois, e logo se pergunta como Tamaya sabia que eles estariam nessa sala, já que acabaram de chegar. Portanto, ele reconta os fatos de antes sobre a enfermaria fechada, que deixou só essa sala de opção para ele deitar. Então ele nota uma bomba presa em sua cintura, e percebe que na verdade o bombardeiro fez de tudo para manter Asano perto da Mutsumi, pois ele mesmo seria a bomba relógio. Como a contagem regressiva estava chegando ao fim e a porta estava trancada, nosso prota pula pela janela para poupar sua noiva, mas Kyoshiro tinha finalizado seu trabalho mais cedo e teve tempo de voltar para resolver a confusão. Reconhecendo a bomba engenhosa do Tamaya, o espião reconhece que ela é pequena e causa um estrago grande, mas contém duas falhas. Como ela recarrega usando o calor corporal do alvo, ela leva tempo para ativar. A outra falha é que ela pode ser desarmada com um pequeno arame, já que tem um design simples. De toda forma, ele considera que nosso prota completou sua missão, portanto recompensa o garoto aceitando ele em definitivo na família. E mesmo que ele queira matar cruelmente o Asano, Kyoshiro se sacrificaria para não deixar que ele morra. Sendo assim, nosso prota deve trabalhar intensamente com o objetivo de sempre manter Mutsumi viva. Depois de puxar o novato de volta, Kyoshiro revelam que precisa devolver a bola para o dono, e logo entram na sala Kengo, Nanao e Shion. Como hoje era a primeira missão do Asano, eles acharam que poderiam ser divertido participar, então Shion joga no chão um bombardeiro, Tamaya, que o tiro arremessa para longe com seus arames, uma bomba relógio prestes a explodir, fazendo fogos de artifício como se fosse ano novo. Quando a contagem chega a 0, eles dão uma olhada em seu celular. Asano nota que o Tamaya postou na internet que estava prestes a morrer, então Mutsumi curte a publicação e os dois dão risada juntos. E vamos chegando ao fim do episódio, pessoal. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o feedback nos comentários, macetar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos e fui!